E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Felipe Bragato, na área. E aqui, Alberto Reutemann. Estamos vivos! Um dia eu te conto essa história aí, você vai gostar de saber. Muito bem! Destrocando aqui as personas. Voltei. Estamos com a temporada Recrutamento e Seleção Sem Noção no ar. Boa. E neste quarto episódio, vamos falar sobre erros nos currículos. Quase não tem. Quase não tem. Estamos começando. Roda a vinheta. Bem, Muito bem. Quais são os erros mais comuns que vocês já viram nos currículos e que são imperdoáveis? vou pegar o pergaminho aqui. É um monte, né? Acho que começa com mentira, né? Acho que o primeiro, mais básico, é mentir. Colocar um monte de experiência, colocar um monte de coisa que não passou na vida. Eu acho que já começa de largada, porque muitas vezes quando você lê, é impossível, muitas vezes, você ver as coisas acontecerem ali, né? Então, eu acho que o primeiro erro imperdoável é a pessoa não conseguir nem ser autêntica com ela mesma, num pedaço de papel ou na tela do computador, onde ela está tentando que exaltar coisas que acho que ela não tem. Tá, mas daí como é que o recrutador vai saber que aquilo tudo é mentira? Eu acho que quando você Contrata começa a um ver... detetive. Ah, que fácil tá essa seleção, né, gente? Fácil, né? Super-Homem, Mulher Maravilha, você detecta, gerou não sei quantos milhões de economia para a empresa, no mesmo ano faturou não sei quantos milhões, é especialista e fluente em inglês, português, espanhol, tem todas as competências possíveis, daquelas que a gente sabe que o processo de humildade diz que a gente está em evolução, mas você já se autodenomina expert em uma quantidade enorme de situações. Aí eu já começo a olhar com espécie. Então precisa ser vendedor, o currículo, mas não pode exagerar, é isso? A questão é ver o meio termo disso, né? Porque se for humilde demais também, acaba sendo um erro crasso, né? Falei, poxa, a pessoa está muito abaixo da régua, não vou contratar. Ótimo que foi sincera, mas não vou chamar, não vou perder tempo desenvolvendo tanto tempo essa pessoa. O grande desafio é a linha d'água aí, né? Ó, vocês falaram aí da questão de se vender. E eu tô com um negócio fresquinho aqui na cabeça, gente, de venda. Porque, por exemplo, quando você vai se inscrever para alguma vaga específica, eu, no meu caso, costumo fazer bastante seleção ali de quem se vende na parte visual, do design e tudo mais. Aí a pessoa não sabe se vender. Porque a pessoa no design faz o quê? Vende visual, vende arte, né? Vende a parte impactante. É o primeiro contato. Sim. E aí você espera que minimamente a pessoa seja ou criativa ou bem executado a forma como ela se apresenta no currículo, visualmente. Primeira coisa que Pelo você amor olha. de Deus, gente. Aí eu recebo uns negócios que a pessoa fez no Word com Comic Sans, aquela fonte Meu maravilhosa Deus! proibida. Alô! Comic Sans Comic proibidíssimo. Sans. Comic Sans. Todo mundo sabe o que é Comic Sans. Boa, explica É aí. uma fonte muito, muito manjada dos editores de texto. Meio brega, né, Felipe? Meio brega. É meio ultrapassadinha, assim, porque ela é fofinha pra quem Ela é usa, fofinha. sabe? Mas não é legal. Não usa Comic Sans. Não. Sabe o que? Lembra que a gente foi naquela cidadezinha onde teve o Hacktown? Santa Rita, Santa do Bárbara. Sapucaí. Santa Santa Bárbara. Rita do Sapucaí. Sim, E a gente viu uma padaria. é verdade. Uma Que tinha padaria Comic que chamada Sans. Mac Pão. É, E a fachada era com Comic Sans. era mesmo, é verdade. Muito Criativo. interessante. As Criativo. pessoas estavam tirando foto. É. Né? Porque estava muito interessante. Muitos designers ali, muitos criativos tirando foto. Achando, então, não usa Comic Sans pra nada, muito menos no seu currículo. É. Também não coloca na fachada da tua padaria, por Não, favor. é isso. Então, deixa eu aproveitar e perguntar. Vocês acham que colocar foto em currículo é erro grave? Eu não sei se é um erro grave, não mais. Por quê? Hoje você avalia ou pelo currículo, você vai buscar a pessoa ali, e quando não tem no currículo, você vai o quê? Você vai na rede social, você vai no LinkedIn, você vai buscar para saber como é que você tangibiliza essa pessoa. Deixa eu ver como ela é, deixa eu ver quem é, deixa eu tangibilizar tudo isso que ela está trazendo. Isso É ruim de julgar, não pode julgar, né, o estereótipo Exato. da pessoa. Mas você quer tangibilizar, Mas você óbvio- tem curiosidade, Óbvio né? que eu vou E se, colocar por exemplo, é a uma pimenta. vaga afirmativa? Exato, você precisa verificar se é uma pessoa que está dentro Sim, dessas desse questões. perfil. Eu
curto. Você gosta? Eu curto a foto no currículo. Tá. Claro que com muito cuidado, né? Com muita parcimônia. Tá certo? Parcimônia? Parcimônia. Tá certo, né? É. Faz tempo que eu não Boa uso essa palavra. para Faz- brincadeira de forca. Faz tempo. É verdade. Mas e quando você pega a foto e dá aquele trato do É isso que Photoshop? é aí que tá a parcimônia que eu Ok. tava falando. Certo. Porque o problema é o seguinte, hoje em dia é tanto filtro, que você vê a pessoa numa foto, depois você vê pessoalmente, não é a mesma pessoa. É claro que esses filtros podem ser usados eventualmente pelas pessoas para atenuar efeitos da idade, por exemplo, né? Sim. Então, e a gente não deveria contratar ninguém porque é mais ou menos velho, né? Porque Nem tem mais mais ou ou menos menos bonito ideia, ou também, nem né? mais ou menos bonito, nem mais Isso ou é menos relativo. apresentável. Aliás, outro dia, num grupo que eu participo de um condomínio comercial, que eu participo, que eu tenho umas salas lá, veio um currículo de uma pessoa sendo recomendado. E embaixo, a pessoa que estava recomendando aquele profissional escreveu assim: e além de tudo, tem boa aparência. Ai. E aí eu me posicionei e falei assim, gente, já passou o tempo de falar esse negócio de boa aparência. O que é uma boa aparência? E aí eu fui massacrada no grupo, os empresários todos, as empresárias todas, falando, você não está sendo realista. É lógico que a boa aparência é importante e tal. Então, assim, a real, o que rola de verdade no mercado é que sim, quem está contratando ainda olha a aparência. E julga. Sim, e julga. Olha para julgar, né? Então, assim, eu acho legal, sim, ter a foto no currículo. E essa é a dica para quem está se candidatando a uma vaga. Agora, a dica para o recrutador é não julgue pela aparência, né? Use de forma positiva essa informação adicional que é a imagem do candidato, da candidata. Sim. Que mais, Felipe Bragato, que você viu de horrores nos currículos dos candidatos? Eu vejo muito erro de ortografia. Pelo amor de Deus! Não, é assim, erro crasso mesmo, que você fala assim, não é possível. A pessoa consegue errar o nome. Aí é demais, né, gente? Tipo, você olha... porque daí você vai ver a rede social. Você vê o LinkedIn, tá com, sei lá, tá com o I. E lá no currículo tá com E. É Felipe. E aí, como é que eu te chamo, querido? Eu vejo algumas discussões disso nas redes sociais que eu acho que é interessante isso que você está falando e me remeteu justamente àquelas situações de pessoas muito humildes, né? Você pega, de repente, um trabalhador da construção civil, gente que está muito atrelado a trabalhos operacionais, que a gente sabe que muitas vezes não teve o privilégio de ir para uma escola ou nem de ser alfabetizado. E você vê que a pessoa se esforça e coloca o nome, mas comete erros, né? E aí eu vejo justamente nas redes sociais situações onde algumas pessoas pegam esses currículos e têm a boa ação de refazer o currículo e colocar. Eu acho isso sensacional, mas obviamente, conforme você vai subindo a régua, você recebe lá um currículo de advogado. Exato. Você olha lá e fala, pô, a pessoa não escreve mal, quer trabalhar aqui no nosso banco, quer trabalhar na nossa empresa de comunicação. Não tem problema de concordância, tem crises de vocabulário, né? Repetindo a mesma palavra. Eu acho sem dúvida que já é um primeiro crivo de análise, né, Felipe? Com certeza. Porque aí a pessoa precisa entender também qual é, tanto o recrutador quanto quem está se candidatando, eu preciso entender, será que isso faz sentido no contexto dessa vaga, na hora de eu avaliar ou na hora de eu me candidatar? Porque de repente, né, eu vou olhar uma vaga ali que tem um erro que passa, mas de repente é uma vaga que você fala assim, é uma coisa mais operacional que eu não vou demandar dela, escrever alguma coisa, ou revisar alguma coisa, tá tudo bem. Sem crueldade no processo Exatamente. de recrutamento e seleção, Sem então. crueldade. Sem crueldade, É né? isso. Deixa eu falar sobre um erro, que eu acho que não é o erro do currículo, mas isso que a Amanda falou, eu queria falar agora sobre os erros de quem analisa o currículo. Porque em vidas passadas, eu recebi a orientação dos meus chefes falando o seguinte, Alberto, desclassifique o candidato se você perceber no currículo que a pessoa fica pouquíssimo tempo no emprego. Porque é sinal, olha, se ela não para nem um ano numa empresa, é sinal que ninguém aguenta a pessoa. Então, descaracteriza. E eu passava a olhar quanto tempo a pessoa ficava no trabalho. Mas isso foi em que ano? Pois estamos falando aí dos começos dos anos 90. 2000. Começo dos 2000 já. Bom, faz 24 Fazia anos, sentido, né? 4 anos. Talvez naquela época fizesse sentido, né? E se você ficasse 5 anos sem trabalhar, sabe o que eles falavam para mim?
pessoa está presa. Ficou Meu presa. Deus. Que horror. Ficou detenta, ficou em penitenciária, provavelmente. Você sabe não que outro traz, hein? dia eu vi uma campanha publicitária muito legal, né? Eu vejo muito conteúdo sobre feminismo, empoderamento feminino, e foi um vídeo muito legal, que era uma mulher que tinha se afastado do mercado de trabalho durante ali os primeiros meses, né, de vida da criança que tinha nascido. Ela tinha tido um filho, uma filha ali. E aí, nos primeiros anos de vida da criança, ela também ficou fora do mercado. E daí mostra ela voltando para o mercado de trabalho e mostrando o currículo. E justamente o recrutador, aí eram vários recrutadores, o filme mostra, eles olhavam justamente esse período de apagão que tinha no currículo dela. E eles questionavam, né, esse período, e ela falava, estava cuidando do meu filho e da minha filha. Deveria colocar, né? E aí, ela tem justamente a ideia, olhando uma mãe, porque a filha dela já tinha crescido um pouco, e aí ela senta desolada, assim, num café, e fica olhando uma mãe, atendendo o telefone, colocando o filho no carrinho, e se virando, e segurando a sacola, e não sei o quê. E naquela hora ela tem um insight de tudo, e aí começa a passar pela cabeça dela todas as habilidades que ela desenvolveu sendo mãe. E ela vai e coloca, nesse período, que seria o período de apagão, ela coloca desenvolvendo habilidades de, né, resolução de conflito, flexibilidade, multitasking. Enfim. E ela coloca tudo isso no currículo, e aí ela vai para uma entrevista cheia de esperança, chega lá, o recrutador olha, lê e fala assim, nossa, você desenvolveu tudo isso nesses anos? Que incrível! O que você estava fazendo? Estava sendo mãe. E aí ela é contratada. Muito legal. Maravilhoso. Eu acho que esse também é um erro, né, que acontece. As pessoas, elas acabam julgando. Convenhamos, né? Quem analisa currículo hoje, geralmente, quem faz o primeiro filtro, eu apostaria que na sua maioria não são pessoas habilitadas para ter esse tipo de tirocínio, de conclusão. Eles vão justamente para tentar pegar Outra a mentira. palavra boa para forca. Tirocínio. Tirocínio. Essa é ótima, porque não tem letra A, né? Essa ganha, né? Começa, né? Não tem nem letra E. Então você acaba estimulando justamente as pessoas que fazem aquela primeira análise. Talvez seja um pouco de preconceito meu, mas eu vejo tantas histórias de pessoas que começam a olhar o currículo e procurar idiosincrasias, que é outra palavra boa para... Meu Deus, hoje tá ótimo, né? abrimos o baú aqui, minha gente. Estudamos o dicionário. É ótimo, né? Mande a sua palavra, né? E eu acho que as pessoas acabam procurando... É assim, na minha visão, currículo é uma peça de marketing. Currículo é uma peça de marketing. O teu grande objetivo no currículo é gerar atratividade para uma conversa. Então, eu gosto muitas vezes de entrar no Google e colocar lá Creative Resume. E vem infográficos. Claro que tem muita gente que não tem condição de contratar um designer para fazer isso, mas você vê currículos incríveis, em formato de jornal, em formato de podcast. Hoje você tem possibilidade de criar coisas legais. Talvez um dos grandes erros do currículo seja fazer o currículo do modelo padrão. Os templates da vida. Template eu acho perigoso. Mas posso falar uma coisa? Eu sei que você tem um monte de consideração para trazer sobre isso, Fê, vai ser ótimo. Mas eu queria só trazer um contraponto aqui. Acho muito legal toda essa coisa de fazer uma peça de marketing, de fazer algo incrível, mas eu também gosto tanto do arroz com feijão bem feito. Sabe? É simples, mas é limpinho. Poxa, tá tudo correto, tá checado, não tem um erro de ortografia, tá tudo certo, as informações estão corretas, colocadas de maneira ordenada, clara, uma fonte adequada. Poxa, eu gosto, sabe? Sim. Um currículo sincero, organizado. Adoro. Arroz com feijão bem feito. Visualmente pode não chamar atenção, né? Não, mas tudo Acho bem. que depende, né? Porque isso é sua vitrine pessoal. Mas assim, dependendo da função que a pessoa vai... Exato. Assim, às vezes a pessoa também quer fazer tanta firula que também, cara, eu acho que também erra, também exagera. Agora, no caso de um currículo, de um design, por exemplo, poxa, daí eu espero um show, hein, Fê? Exatamente. Se a pessoa mexe com qualquer coisa visual ou de propaganda, nesse sentido, aquilo é a sua vitrine pessoal. É ali onde você está mostrando o seu trabalho, o que você tem potencial para. E aí você pode pecar pelo excesso de, tipo, colocar muita coisa ou pecar pelo
pelo nada mesmo. Pelo que nada. a pessoa coloca um nada lá no currículo. E não é aquele currículo que é tipo minimalista, que é o básico, bem feito, que você vê que tem um cuidado visual na hora de organizar a informação, que também isso é importante da gente ver no currículo, né? Como é que a gente coloca essa hierarquia de informação? Porque a pessoa que vai ler, que vai avaliar teu currículo, ela tem algumas informações que são essenciais ali para ela entender sobre quem é você e se você se encaixa nessa vaga. Sim. E outras informações que são irrelevantes. E às vezes as pessoas dão pesos diferentes para isso, o que também prejudica na hora que você está passando por uma seleção ali, né? Sim. E aí até tem uma perguntinha aqui. Vocês acham que tem alguma coisa que é muito irrelevante no currículo de colocar? Vocês já viram alguma informação que você fala assim, cara, não sei porque que a pessoa colocou isso, não faz diferença. Eu já vi hobbies. Não tô nem aí, gente, pro hobby da pessoa. Na boa. Não sei, pra vocês acham legal? Hobby? Você Olha, gosta? Eu gosto, não sei se vê no currículo, mas eu gosto de saber da pessoa o que ela faz em outros momentos. Sim. Porque, por exemplo, para a parte criativa é interessante, porque eu vou entender de repertório. Do que eu me alimento, Exatamente. Né? Mas acho que no currículo... No currículo acho que é desnecessário. Eu acho que numa hobby... conversa isso acaba rolando, Concordo. na entrevista. Concordo. Humaniza, né? Acho que colocar... Uma informação que eu acho que é hoje, talvez muito em cima dessa característica de combate, né, e da defesa, né, do recrutamento às cegas, inclusive, né, eu não colocaria o CEP, não colocaria o endereço, porque infelizmente um erro que se comete muito no currículo é o examinador preconceituoso com quem mora na periferia, com quem mora em bairros periféricos. Então eu acho que hoje a informação do endereço é uma informação que acho que justamente privilegia. Você acha que o candidato deveria omitir? Eu acho que deveria omitir. Essa pessoa mora longe. Vocês já viram aqueles currículos que tem umas bolinhas? Já. Que você preenche, assim, de acordo com a sua... Tipo assim, capacidade, inteligência emocional. Aí você coloca lá, De tem 0 a 10. 5 bolinhas, quantas bolinhas eu tenho? Eu gosto daquilo. Eu também gosto. Eu Eu acho que é um apoio visual legal. É verdade. Eu gosto. Eu uma também boa. gosto. Acho simples, acho que você visualiza ali a própria... outra coisa irrelevante. Inglês básico. É pra quê, gente? Não põe, né? Não põe nada, bicho. Não. No English. Ou, bom, pior ainda, books né? on the Colocar table, né? em inglês intermediário e não ter. Pior ainda, né? Esse assim. é a Esse é mentira, uma né? Essa aí é a mentira. É a mentira. É a mentira. É verdade, Mas você sabe que essa coisa do visual, das bolinhas, da barra, isso ajuda muito a gente, né? Porque na hora que você vai fazer uma seleção, tem coisa ali que todo mundo coloca. Então, todo mundo coloca que tem inteligência emocional. Tá bom, mas a gente tem diferentes níveis de inteligência emocional. Todo mundo tem, né? Então aí a gente quer entender, tipo, será que essa Pode pessoa... ser ruim ou pode ser... Isso ajuda, dá esse apoio do tipo, essa pessoa tem mais, essa tem menos. Então também te ajuda a diferenciar da massa ali. Acho super importante esse apoio visual. Sabe uma coisa que eu acho desperdício também relevante? Que esses dias eu recebi um currículo, junto com há muito tempo eu não via, junto com uma carta de recomendação. Nossa, acho que eu nunca recebi. Vieram 2 arquivos. O currículo e a carta de recomendação. Recomendo, fulano de tal, trabalhou comigo nos anos X. Pessoa honesta. Nunca recebi. Não rouba, assim, não mata. Mas já fiz uma, lembrei agora. Recentemente, inclusive, pediram uma carta de recomendação para uma pessoa que já estava prestando serviço. Então, interessante isso, né? Acho que tudo depende, né? Se faz parte da cultura da empresa contratante, né? Analisar esse tipo de referência... Bom, referência mas é tão nunca é relativo demais, né? também, né? Porque assim, relativo. alguém tá recomendando. Amigo, né? A empresa vai puxar a capivara da pessoa do mesmo jeito. Sem vai dúvida. Saber. Que mais? Que outro erro que não dá para cometer? Eu acho que deixar, assim, não omitir informações, mas colocar dados quantitativos de algumas coisas ali, porque às vezes você participa de alguma seleção para um cargo específico que você precisa colocar ali o que você trouxe de resultado. E a pessoa não põe, coloca coisa genérica, então você fica assim, tá, mas o que você fez? Né, ali, porque isso todo mundo faz, mas como é que você transformou isso tudo? Que tem cargo que você precisa analisar isso. Não trazer dados, às vezes, dependendo da vaga que você está pleiteando ali, é um erro. Eu também acho um erro. O Fê falando, eu me lembro de alguns currículos, inclusive, que eu recebo, que você não sabe aonde a pessoa quer trabalhar. Então vem profissional, comercial, operacional, logística. Tudo, né? O que tiver. Tudo.
é difícil você conseguir enxergar. A pessoa, na verdade, talvez até desperte um pouco de desespero, né? Fala, olha, o que você tiver eu tô pegando. E você não sabe direito, inclusive lendo o currículo. Eu acho que hoje em dia você tem pessoas que têm carreiras que é muito difícil você dar um nome para um profissional. Esse profissional é da área comercial, é do atendimento, ele é do call center. Tem gente que trabalhou em banco, trabalhou no varejo, trabalhou de maneira autônoma e foi mãe. Como é que você classifica um profissional como esse? O mundo corporativo é muito cruel, porque você está sempre em busca de padrão, né? Eu quero alguém com experiência comercial. Eu falei, amigo, eu tive uma experiência comercial, mas eu também tive uma experiência em atendimento. Isso pode ser interessante para o candidato, porque ele pode ter 4 ou 5 currículos diferentes. Um currículo com viés de atendimento, outro de back-office, outro de venda. Mas quando você coloca tudo no mesmo currículo, você atrapalha a cabeça do recrutador. Não, e dá aquela sensação de que, eu faço um monte de coisa, eu faço tudo mal feito. Exato. Também. De falta de especialização, né? Invertendo um pouquinho dos papéis aqui, normalmente os candidatos perguntam para quem está recrutando ou para a empresa, tipo, e qual que é a faixa salarial? Mas eu nunca vi currículo que tem a pretensão salarial, Também nunca que vi. já seria também uma, né? Porque você fala assim, esse cabe, esse não cabe. Eu gosto, eu acho bem legal. Inclusive, é uma das perguntas que nas entrevistas que eu faço para a pessoa, porque assim, não importa, na real, o quanto eu tenho para oferecer para aquela posição. Sim. Eu preciso, antes de falar o quanto eu tenho para oferecer, eu preciso ouvir a pessoa, porque eu preciso saber qual que é o valor? Porque hoje você tem pesquisa de mercado, você tem média salarial, e a pessoa sabe da senioridade dela, quanto ela ganhava antes, quanto custa a vida dela, sei lá, quanto ela precisa. Sim. Qual o valor que ela precisa para viver? Sim. Para viver bem, com dignidade. Exato. Porque no fim é sobre isso, um salário, né? Então, assim, se o que eu tenho para oferecer não alcançar o que essa pessoa precisa, eu não dou prosseguimento à conversa. Eu pergunto para a pessoa. Exato. Eu acho super fair. Se as pessoas colocassem, eu acho que o erro tá aí, né? De não colocar. Eu acho que deveria colocar. E você falou essa questão da senioridade também, que eu não sei, não é um erro, mas, por exemplo, na área, de novo, gente, design, de novo, inferno. Mas as pessoas vão lá e colocam assim, eu sou sênior. Só que a pessoa é sênior. O que é sênior? Exato. Explique sênior. A gente contratou recentemente uma pessoa que disse que era sênior Não. e era super júnior. Então, mas essa é a questão, que eu não sei se isso é muito certo de colocar no currículo, porque às vezes você está numa empresa que a demanda é mais simples, e aí você é classificado internamente, e você também se classifica como sênior, porque você, enfim, estava num nível de maturidade ali que você dava conta, que você conseguia superar a expectativa e tudo mais. Aí você muda de empresa, a empresa tem um outro tipo de demanda e precisa gerar um outro tipo de solução. Ali você não é mais um profissional sênior. Porque você tem muita coisa ainda para aprender, porque aí ia depender do cargo, né, que você está colocando. Então eu acho meio errado, assim, eu me autoclassificar como, eu sou sênior, eu sou júnior, eu sou pleno, eu sou master, eu sou qualquer coisa. Porque eu preciso entender dentro do contexto da empresa o que eu vou ser. Mas a pessoa também precisa se vender, aquilo que a gente estava falando. E aí, como se vender? Dizem que eu sou sênior. Sim. Não, eu acho que já ouvi se alguém você dizer... conta sobre as suas habilidades e sobre o que você é capaz de gerar de resultado, eu acho que por ali o recrutador também consegue tirar entender. as conclusões dele. Exato. Eu gosto muito, na hora que eu vou mandar alguma coisa para um teste para a pessoa que quer uma vaga, eu falo assim, eu não vou falar ainda quanto é essa pretensão, porque eu quero entender, eu tenho 3 faixas aqui. E aí eu quero entender, dentro do nosso contexto, como é que você se encaixa em uma dessas. E aí sim eu vou falar para você, olha, o que você está me pedindo ou o que eu tenho para ofertar, tá aqui ou tá ali. Você aceita, quer, não quer, é interessante para você? Porque eu acho que tem que ser interessante para as duas partes. Sem dúvida. Eu tenho uma questão também, falando de erros, né, de currículo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas subestimam as suas qualidades de liderança quando os cargos são para liderança. Elas dão muito enfoque para as questões técnicas. Então, do ano 2000 a 2010, eu era um head de operações. E fala das questões de operação. Eu não vejo muitas vezes os currículos falando sobre os perrengues da vida de líder. Olha, já fui responsável pela contratação de 100 pessoas, tive a oportunidade de desenvolver 40, aprendi como demitir de maneira humanizada. As pessoas não falam isso, né? Aliás, a questão da missão humanizada
nunca aparece, né, nos currículos de líder, né? Quantas pessoas você demitiu na vida? Quantas pessoas você contratou? Quantas pessoas você desenvolveu? Eu gostaria muito de ver currículos de líderes atrelados à questão... São os dados, né? São os dados do líder. Falta dado. Tô contratando um líder... É muito mais do que a questão operacional. É verdade. Quero saber quem é aquela pessoa que vai estar falando em meu nome, sabe? Para o grupo de funcionários, de colaboradores. Eu acho que a gente perde uma oportunidade, né? De conhecer profundamente as pessoas por aquilo que elas representam enquanto liderança. Maravilha! Falamos muito aqui sobre os erros dos currículos cometidos pelos candidatos e os erros de interpretação do currículo também cometidos pelos profissionais de RH que trabalham em recrutamento sem noção, muitas vezes. Recrutamento e seleção sem noção. Não é recrutamento sem noção? Também. Esse é sem noção, às vezes é. Mas para a gente amarrar, eu queria que a gente deixasse aqui algumas dicas assim bem práticas, o que fazer e o que não fazer. Fê, vamos começar com você? Bora. O que fazer no currículo? O que fazer? Primeiro, verificar a ortografia, porque a gente falou, né, não erra nisso. Pedir para alguém que seja da área ali também dar uma olhada para você, porque às vezes essa pessoa tem alguma coisa para acrescentar. Eu acho que isso ajuda muito. E, aproveitando a tecnologia, bota na IA. Dá um prompt lá, ó, delicinha para ela, capricha no prompt e fala para ela, olha, se você fosse um recrutador de tal área, e tivesse analisando o meu currículo, o que você analisaria, o que você daria de pontos de melhoria nele? Aí ela vai te ajudar ali também no que você pode melhorar para alguém te avaliar de uma forma um pouco mais eficiente. Ótima dica. Boa dica. Alberto, o que não fazer? Não seja prolixo, não escreva 2 páginas, 3 páginas de currículo. Escreva 1 página. Não seja... não minta. Vá direto ao ponto, seja verdadeiro. É melhor uma verdade dolorida do que uma mentira deliciosa. E, por fim, deixe o examinador com vontade, o recrutador com vontade de te conhecer mais. Deixe algumas questões que ele ou ela queiram investigar mais sobre você. Os seus desafios, as suas ambições. De novo, é uma peça de marketing, tem que gerar curiosidade. Achei muito legal o que você falou, para a pessoa escrever um texto mesmo, né? Olha, eu fiz tal coisa, eu passei por tal desafio. Isso raramente eu vi em algum currículo. E pode fazer toda a diferença. Meninos, vamos embora? Bora! Chega! Muito bem, espero que você tenha curtido aí. Se você conhece alguém que está procurando emprego, que precisa aí dar um up no currículo, manda esse episódio para essa sua amiga, para esse seu amigo. Manda também para os inimigos, manda para os recrutadores que você conhece. Espero que a gente tenha contribuído aqui com a nossa visão com você. E ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, ajuda a gente se você curtiu esse conteúdo. Um beijo e até semana que vem. Fui! Tchau! Agora eu vou fazer meu currículo.